muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos atender uma sugestão de vídeo da Mayara, que tá sempre ligada, conectada aqui no canal Muchacha Brasileira. Mayara, muito obrigada por mais uma sugestão de vídeo aqui no canal. E essa sugestão de vídeo é falando um pouco dos protagonistas, mocinhos, que a história vai girar totalmente em torno deles. E o primeiro que eu quero ressaltar aqui, que é uma novela mexicana que muitos noveleiros já deixou aqui nos comentários, que queria muito que chegasse pelo SBT, é a novela mexicana Por Que o Amor Manda, que o protagonista principal dessa trama é o ator Fernando Colunga. É claro que tem uma protagonista, que é a atriz Blanca Soto, mas a história fica girando em torno, do personagem Jesus, que vai morar nos Estados Unidos, e ali ele sofre uma saga ali, de conseguir dinheiro, trabalho, e quando finalmente ele consegue se instalar num trabalho humilde ali num restaurante, ele descobre que tem uma filha e ele volta para a cidade do México, para poder ver essa filha, conhecer essa filha. Mas quando ele chega lá, a mãe da menina impõe, uma condição que ele tem que ter trabalho, que ele tem que ter dinheiro, ajudar ela, porque a mãe da menina é muito interesseira. Então aí ele acaba arrumando um emprego legal, trabalhando numa empresa, de cosmético, que a história até conta que é a empresa Avon, E ali ele entra naquela empresa, ele se apaixona pela protagonista, que é uma das donas, acionistas ali da empresa, Mas a história fica girando em torno dele. É uma história interessante, bem legal, Eu já assisti alguns capítulos dessa novela, tem um vídeo aqui no canal Muchacha Brasileira que eu trouxe na época, falando um pouco. E a história é interessante, porque ele descobre que tem uma filha, e ele se apaixona à primeira vista, quando ele conhece a menina, se eu não me engano, na história tem mais ou menos 7, 8 anos, e a menina é uma criança encantadora. E assim, é uma história bem legal, diferente. Seria muito legal se o SBT exibisse essa novela no ano que ela foi lançada. Comenta aí quem já assistiu essa novela no espanhol, é uma história bem interessante. E a história fica girando em torno dele. E ele vai crescer ali na empresa, vai se apaixonar pela protagonista. É uma história bem legal. Outro protagonista que eu amo de paixão, e a história gira em torno dele do início ao fim, é a novela mexicana Apaixonando-me por Ramon. Noveleiros, eu amo essa novela. Pensa naquelas novelas mexicanas que é a sua preferida e tá na sua listinha ali de novelas que você mais ama. Apaixonando por Ramon é uma dessas novelas. E o Ramon é um personagem encantador, é um cavalheiro, é fofo, é lindo, é aquele mocinho fofinho que a gente ama nas novelas e tem prazer de assistir. E o Ramon, gente, ele é um jovem humilde ali que trabalha, mas aí ele se envolve, com uma menina, que é a Sofia, se apaixona por ela, é uma paixão avassaladora, rápida, só que ela é filha de um mafioso ali daquela cidade, mas ela gosta do Ramon, mas o pai dela, não quer que o Ramon fique com ela. Isso tudo acontece no primeiro capítulo. Acredito que muitos noveleiros já assistiram essa novela no vlog, da Guigo TV. Uma pena que essa novela não chegou pelo SBT, que daria muito sucesso. Então, quando ele se ilude ali, ele tem uma desilusão amorosa, porque os capangas do pai dela, faz uma intriga ali, ele vai embora da cidade, expulsam ele da cidade, e ele vai para a cidade grande atrás da mãe dele, E quando ele chega lá, para poder pedir abrigo, para morar com a mãe por um tempo, a mãe já tá vivendo uma turbulência só, porque os pais das duas moças que ela cuida, eles morreram e deixaram toda a herança nas mãos dela, que é a Joana, e que é a personagem da atriz Marisol Del Olmo, que ela tá encantadora também nesse personagem. E essas duas meninas que ela cuida, que é interpretada pela atriz Esmeralda Pimentel e pela atriz Cláudia Martins, que é muito linda. E quando a Fabiola abre a porta, ela já se apaixona pelo Ramon, mas não conta, E ao longo da trama, o Ramon vai trabalhar na loja de oficina do tio das meninas, do tio da Fabiola, e dá muito legal. E o Ramon vai trabalhar nessa oficina, ele vai conquistar muitas clientelas, porque ele é bonito, forte. A história é muito legal. Então, Apaixonando por Ramon, além de ser um título que
que foca nele, né? A novela foca nele. Tem outros conflitos ali também. Ele se apaixona pela Fabíola. Vai ser um amor tão bonito deles dois. É uma novela muito interessante. Comenta aqui se você já assistiu Apaixonando-me por Ramon. Quero saber, noveleiro. O personagem do ator José Heron, que o foco é só nele, é a novela mexicana Te Dou a Vida, né? O nosso inesquecível Pedro, que chegou nas tardes do SBT e fez sucesso, né? O Pedro, além de ser um protagonista mocinho, encantador, não só ele que rouba a cena, né? O Nicolas também rouba a cena, o filho dele, né? Com aquela enfermidade dele tão dolorosa, né? Uma enfermidade que faz a gente sofrer junto assistindo a novela. Mas a gente se encanta com o personagem do Pedro, porque ele é um pai que não tem nem ideia que tem um filho. Então, quando ele descobre, faz o DNA e ele vê que ele tem um filho, ele sente como aquela criança é querida, como aquele menino é amoroso, é lindo, é fofo, e ele tem uma enfermidade tão severa para a idade dele, né? Então, assim, o Pedro se apaixona, né, pelo filho, né? Gente, é uma história muito linda. Te Dou a Vida é uma história muito bonita. Então, assim, eu gosto bastante desse personagem do José Heron, de mocinho. E o Pedro rouba a cena do início ao fim, né? E ele com aquela noiva dele chata, a Gina. Depois, quando ele se apaixona pela Helena, aí que ele fica mais encantador. E o bom do Pedro, eu gosto bastante do Pedro, porque quando ele descobre que é pai e ele verdadeiramente sente um amor de pai e ele quer lutar, ele quer ser um pai pro Nicolas, depois que ele descobre que o sem vergonha do outro lá, que eu já até esqueci o nome, que ele é um mau pai, então ele luta com todas as forças para recuperar, né, a guarda, para ter o filho dele ao lado dele, né? E ele tem direito, né? O Pedro é maravilhoso. Comenta aqui se você gosta do Pedro de Te Dou a Vida. Ele não é aquele mocinho chato, né? Pelo contrário, ele é um mocinho que te conquista do início ao fim. O Pedro é maravilhoso, assim como o Ramon também, né? Outro protagonista pouco falado já, do Inácio Lugo Navarro, da novela mexicana Mariana da Noite. Confesso a vocês que quando eu assisti essa novela pela Guigo TV, eu achava ela meio chata, mas assistindo a trama, é uma novela grande demais, mas é uma novela muito boa. É aquelas novelas antigas, novelas mexicanas antigas que a gente gosta, se apaixona pela novela. Então, assim, o personagem do ator Jorge Salinas, eu gosto desse personagem, né? Ele é um mocinho ali que vem pra poder fazer vingança, justiça, destruir aquele que destruiu a família dele, né? E vem pra se vingar, né, do homem que destruiu, né, a fazenda dos Lugo Navarro, a fazenda daqueles que acolheram ele, né, que cuidaram dele, né. É uma novela muito interessante porque, assim, quando ele descobre o verdadeiro culpado que fez aquela devastação, destruiu a fazenda ao criado, aí ele descobre que o verdadeiro pai dele é o mau caráter do Atílio, e o Atílio que destruiu a infância dele, né? É uma novela muito interessante, é um mocinho que não é um galã lindão, né? Mas talvez pra época, quando ela foi exibida lá no México pelo Las Estrelas, era um galã daqueles, né? Mas assim, ele não é um galã formoso, vamos se dizer assim, mas é um galã que conquista a gente, porque o Inácio, ele é honesto, ele é um protagonista que quer justiça, que é um homem que quer saber a verdade e ele não se rende por qualquer prato de lentilha. Então eu gosto bastante do personagem Inácio Lugo Navarro. É um mocinho que merece nota 10. Ele merece nota 10 sim. Comenta aqui se você já assistiu Mariana da Noite, se você gosta desse protagonista mocinho que rouba a cena, né? Se bem que o Atílio, por ser um vilãozão na trama, ele também rouba a cena. Mas a história vai girar mais em torno do Inácio, né? Na minha humilde opinião de noveleira. Comenta aí se você gosta do mocinho Inácio Lugo Navarro. Quero ler seu comentário. Vou fechar esse vídeo com chave de ouro. Vamos falar do último mocinho que eu gosto bastante, que rouba a cena do início ao fim na trama, o Ivan de A Força do Destino, né? O Ivan é um personagem do ator David Zepeda que eu gosto bastante. E o Ivan, além de roubar a cena do início ao fim, ele é um protagonista com uma história diferente, porque a maioria das histórias assim, né, de alguém que fica pobre e fica rico é mais para as mocinhas. Mas o Ivan não, o Ivan sofre aquela desilusão toda amorosa ali com a bruxa da Maripaz, é expulso da cidade por
causa da mãe da Mari Paz. E quando ele consegue, né, chegar nos Estados Unidos ilegalmente, né, ele passa por um perrengue no deserto. Gente, aquela cena do Ivan no deserto é muito engraçada. E quando ele finalmente consegue um emprego ali, é mandado embora, consegue outro. E ele, por obra do destino, né, ajuda aquele cachorro ali, né, e ele é acolhido, né, por esse homem que se torna um pai para ele. Então o Ivan passa alguns anos ali, né, e ele volta, né, para poder saber notícias do filho. Ele quer encontrar o paradeiro, o que aconteceu com o filho e se vingar, né, daqueles que humilharam ele, né, expulsaram ele do povoado, fizeram intrigas ali. É uma história muito legal, e o que é interessante nessa história é que a história vai girar em torno sempre do Ivan, porque ele quer encontrar o filho, ele quer descobrir quem levou o filho dele, porque a Mari Paz não tá com o filho, e ele acaba se tornando um homem influente ali no povoado, porque esse homem que apadrinha ele passa todo o poder ali para ele poder ser um dos sócios ali daquele sindicato ali do povoado. E ele vai descobrir que ele tem contato, né, com o pai dele, que é o sem vergonha lá do outro, que eu já até esqueci o nome dele, e o pai dele é um mau caráter. Então a história é muito interessante. Também, né, quando ele de fato se apaixona pela Lúcia, né, que até então ele amava a Mari Paz na juventude. Então, quando ele regressa, né, todo poderoso, né, a Lúcia já amava ele da adolescência, da infância, e ela se apaixona, fica mais apaixonada, mas em silêncio, e ele vai se encantar, vai se apaixonar por ela ao longo da trama. Então, o Ivan é um mocinho bem interessante, diferente dos outros personagens do ator David Zepeda, porque ele era pobre, conheceu um homem que deu apoio, deu um amor condicional de pai, ele fica rico e ele quer se vingar de todo mundo, mas ele quer encontrar, e depois começa a saga dele conquistar o amor do filho, né? Então o Ivan é um mocinho que a história gira em torno dele. E eu quero saber de você, noveleiro, você curtiu essa sugestão de vídeo da Mayara? Então se você quer deixar uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que em breve eu trago aqui no canal. E você, deixa aqui nos comentários qual desses mocinhos que você já acompanhou a história, que você mais gosta, ou se você nunca assistiu nenhuma histórias dessa daqui, não acompanhou nenhum mocinho desse, não conhece, comenta aqui, quero ler seu comentário, hein? Até o próximo vídeo!